participantes do Sartori Talks do mês de maio de 2021. Em nome do escritório, eu agradeço a presença de todos vocês. É sempre uma alegria muito grande para nós ter a oportunidade de trazer temas de interesse da realidade empresarial e corporativa, como nós estamos fazendo hoje. Especialmente hoje, nós vamos falar sobre tributação estratégica, aspectos práticos da opção pelo lucro trimestral. E para isso temos duas pessoas incríveis que vieram contribuir aí com a nossa missão de fomentar o conhecimento a respeito da matéria. A professora Ana Júlia Ock, que aceitou o nosso convite. A professora Ana Júlia é advogada, graduada pela Faculdade de Campinas e contadora, graduada pela PUC Campinas. Possui MBA em Direito Comercial pela Fundação Getúlio Vargas, é professora da pós-graduação em Direito Tributário da PUC Campinas, tem 15 anos de experiência profissional na área de tributos diretos. E o professor Rafael Sérgio Aguiar, advogado tributarista, pós-graduado em Direito Tributário pela PUC Campinas, fez extensão em contratos e comércio internacional pela PUC Campinas, é professor do curso de pós-graduação em Direito Tributário da PUC Campinas, associado ao Instituto Brasileiro de Direito Tributário, BDT. Rafael é advogado integrante aqui do escritório, integra aí o nosso quadro com muito orgulho. A professora Ana Júlia tem uma vivência em empresas de grande porte, e traz toda essa visão para nós nesse dia. E a ideia, então, é aprofundar um pouco, a reflexão a respeito desse tema, que muitas vezes parece uma escolha automática, mas nem sempre é, conforme a gente vai analisar hoje. Antes, de passar a palavra, aos expositores, que eu sei que vocês estão aqui para ouvi-los, só uma observação rápida. Aqueles que quiserem certificado de participação no Sartori Talks de maio de 2021, eu vou pedir a gentileza de enviar um e-mail para daniela@sartoriadvogados.com.br. Nesse e-mail, você precisa colocar nome completo, RG e CPF, ok? Solicito seu certificado, a Daniela, aqui do nosso time, ela vai providenciar para você. Então, muito obrigado aí a todos que estão presentes, aos nossos expositores, muito obrigado, pela disponibilidade, pelo interesse em vir contribuir, em vir ajudar. E passo a palavra, então, inicialmente ao professor Rafael. Olá, boa tarde a todos. Bom, primeiramente gostaria de cumprimentar a professora Ana Júlia Ock por ter aceito o convite, É uma honra tê-la aqui, Foi minha professora da pós-graduação em Direito Tributário lá em 2017. Foi quem apresentou pela primeira vez, a contabilidade, mais para fins fiscais. Foi a partir de então que eu comecei a ter um interesse maior sobre esse tema, que então afeta a tributação também. E por conta disso, inclusive, procurei me especializar mais, Lembro conversar com o Rodrigo, Em 2017 já estava no escritório. Por conta disso, inclusive, fui atrás de cursos, para cada vez me especializar mais nesse assunto, porque direito tributário, sem entender um pouco de contabilidade, pelo menos minimamente uma contabilidade fiscal, fica complexo demais e você não vai ter o entendimento necessário para desenvolver suas atividades no dia a dia. Além disso, gostaria de saudar a todos que estão prestigiando, eu acho muito bacana essa iniciativa do Escritório Sartori, desenvolver o Sartori Talks, um evento que ocorre mensalmente, trata de diversos assuntos, não só relacionados ao direito, mas também a outros ramos, até, então, tanto voltada à contabilidade, empresarial. Então, acho bem legal essa iniciativa do escritório. Acaba tendo uma função aí até de um serviço público, de informar a todos que estão no meio principalmente corporativo. Então, acho que é uma iniciativa inovadora, bem bacana do escritório. Bom, a minha função aqui é apenas introduzir um pouco do tema de hoje, O tema, como o Rodrigo já adiantou, se trata da tributação estratégica, aspectos práticos da operação pelo lucro trimestral.
Então, minha função é apenas introduzir, falar um pouco do imposto de renda, do que se trata, né, do imposto de renda de pessoa física, pessoa jurídica, tratar das diferenças de regimes tributários do imposto de renda de pessoa jurídica. Depois eu vou passar a bola para a professora Ana Júlia Locke, que vai aí sim abrilhantar a nossa apresentação. Tá bom? Então eu vou pedir licença aqui, vou compartilhar a minha tela, porque eu fiz uma apresentação para facilitar um pouco. Deixa eu ver. Bom, pessoal, eu vou começar então aqui a apresentação. Se alguém tiver dúvida, eu peço até para o Rodrigo ficar de olho nos comentários. Qualquer coisa ele me chama atenção aqui, a gente interrompe. Já havia adiantado também para a professora Ana, né? Qualquer interrupção que ela achar necessária para complementar qualquer assunto, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Bom, o tema de hoje é tributação estratégica, aspectos práticos da operação pelo lucro trimestral. Pessoal, primeiramente gostaria de dizer que não se trata de uma aula acadêmica, é uma apresentação muito mais prática do que teórica, então a função aqui não é se aprofundar no imposto de renda, porque o imposto de renda, na minha opinião, é um imposto mais complexo, né? Envolve diversas discussões, né, no campo doutrinário, teórico, então, e no campo também judiciário. Então, a intenção não é se aprofundar nessas discussões, é apenas fazer uma apresentação do que se trata desse imposto para que a gente consiga dar continuidade. Bom, o imposto de renda, para começar então, ele é um imposto de competência da União, é um imposto federal, né? Está previsto lá no artigo 153 da Constituição e cabe somente a ele, né, instituir esse imposto, né? Então, ao abrir a Constituição Federal lá no artigo 153, é possível verificar ali o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Bom, tudo bem, né? Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, mas do que se trata a renda? O que é proventos, né? Novamente, eu não estou aqui para aprofundar a discussão do que é renda, existem várias teorias, existem diversas discussões, mas basicamente renda e proventos de natureza de uma maneira bem simplificada é o acréscimo patrimonial de uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, né? Nos termos definidos pela legislação. Então, tudo aquilo que for riqueza nova, né, uma ampliação ali do seu patrimônio, constitui renda, né, constitui proventos. Então, até trouxe um exemplo aqui, né, por exemplo, a indenização, vamos supor, né, pegar um exemplo no nosso cotidiano, vamos supor, né, que nós dirigindo aí numa estrada, numa rodovia, a gente se envolve num acidente e o automóvel acaba tendo algum tipo de dano material, né? Aqui no caso, quando você é indenizado por conta desse dano material, para você conseguir consertar seu carro, esse valor, a título de indenização, não se trata de uma renda, né, nova, não trata de uma riqueza nova, né? Então, aqui no caso, não há atração da incidência do imposto de renda, porque esse valor que está sendo recebido se trata apenas de uma reparação de uma perda passada. Então, a gente só há que se cogitar em imposto de renda, né, incidência do imposto de renda, quando houver, de fato, ali um acréscimo patrimonial. Dito isso, né, tanto as PJs, né, tanto as pessoas jurídicas quanto as pessoas físicas, elas se submetem ao imposto de renda. Porém, tem cada uma delas sistemáticas diferentes, né, de apuração e, enfim, vou passar aqui adiante, vai ficar mais fácil. Mas como o assunto aqui de hoje se trata mais do imposto de renda de pessoa jurídica, eu não vou nem adentrar um pouco do imposto de renda da pessoa física, eu vou trazer apenas alguns aspectos, né, introdutórios desse imposto, né, na pessoa jurídica. Bom, primeiramente, o período de apuração do imposto de renda da pessoa jurídica ele é trimestral. O que significa? Significa que há 4 faturadores ao ano, né? Com exceção da pessoa jurídica que opte aí pelo lucro real, né? Que ela pode fazer a opção pelo período anual e aí com antecipações mensais. Então, com exceção da pessoa jurídica que opte pelo lucro real e aí pelo período anual, todas as pessoas jurídicas elas têm que apurar o imposto de renda trimestralmente. Então,
todo mês de março, junho, setembro e dezembro, a pessoa jurídica faz a sua apuração do imposto de renda e recolhe os valores, se é que vai precisar recolher, né, os valores para os cofres públicos, né. Tudo bem. Então, dito isso, né, existem diversos regimes tributários que é possível para apurar a base de cálculo do imposto de renda, né? Para alguns, o regime tributário será obrigatório, para outros regimes ele é optativo, né? Agora vou tratar um pouco mais sobre esses regimes, né? Então, quando eu falo aqui em regime tributário, nada mais é do que formas, né, de encontrar a base de cálculo do imposto de renda. Então, existem três formas. Existe o lucro real, a opção do lucro presumido e o lucro arbitrado. Então, vou tratar aqui dos três bem brevemente para a gente entender qual que é a diferença entre eles. Bom, começando aqui pelo lucro presumido. Antes de falar como funciona a sistemática do lucro presumido, é importante dizer que ela é uma faculdade, né? Ela é posta à disposição do contribuinte. Então, não obrigatoriamente o contribuinte ele vai se sujeitar ao lucro presumido. Ele vai fazer uma escolha e essa escolha é geralmente respaldada por um estudo, um cálculo, que é feito para ver se é mais vantajoso do ponto de vista econômico. Tá, então, se é uma opção, como funciona, então, esse lucro presumido, né? Como funciona a sistemática? Como que a gente encontra a base de cálculo do imposto de renda quando você está submetido à sistemática do lucro presumido? Bom, o lucro ele é determinado por uma aplicação de um percentual, né? A gente diz percentual, mas tecnicamente falando, se fala mais em coeficiente, né? Que ele é aplicado sobre uma receita, né? Sobre a receita da pessoa jurídica. Então, para facilitar um pouco aqui a compreensão, aqui para você chegar na base de cálculo, ou seja, no lucro da empresa, você faz uma presunção. E essa presunção tem como ponto de partida, né? Para você chegar nessa presunção, você faz uso da receita daquela empresa. Então, por meio daquela receita, a depender do tipo de atividade que aquela empresa desenvolve, você aplica um coeficiente sobre ela para chegar ali no lucro, né? Que vai ser a base de cálculo aqui no lucro presumido. Então, eu até trouxe uma tabelinha aqui para facilitar um pouco a compreensão. Então, veja, existe essa tabelinha aqui embaixo, tá? O coeficiente, é uma coluna, e outra a natureza da receita. Então, a primeira linha, percebam, tá o coeficiente de 1,6%, e aí está o ramo, né, a atividade, que é revenda de combustível a consumidor final. Então, dentro dessa sistemática do lucro presumido, a gente, vamos supor que um posto de gasolina, né, optou pelo lucro presumido. Então, como é que funcionaria para esse posto de gasolina? Então, supondo aí que ele teve uma receita, um faturamento de R$100, para você saber quanto que ele vai ter, quanto que ele teve de lucro, né, presumido, você precisa aplicar esse coeficiente aqui pré-estabelecido pela legislação, que é de 1,6%. Então, 1,6% de R$100 é R$1,60, certo? Então, sob esse valor, que é o lucro, se aplica, então, aí as alíquotas dos impostos de renda, que é de 15%, né? Sem contar ali o adicional de 10%, que, enfim, são situações diferentes, acho que não vale a pena tratar aqui. Então, resumindo, né? O lucro presumido, ele parte de um fato conhecido, que é receita, para se presumir o lucro, certo? E isso vai, então, essa presunção ela é feita por meio de coeficientes já pré-estabelecido pela legislação, então varia aí de cada ramo. Então, revenda de combustível 1,6%, quem está na indústria, no comércio, transporte de carga, o coeficiente de presunção é de 8%, no serviço de transporte 16%, 32%, enfim. Vale notar que no começo aqui da minha fala do lucro presumido, eu falei sempre que uma empresa, né, geralmente, sempre não, deveria ser, né, pelo menos, sempre que uma empresa opta pelo lucro presumido,
é necessário que ela esteja respaldada com cálculos, né, para ver se realmente compensa. Porque nessa minha última linha aqui é interessante. Essa modalidade de lucro presumido, ela não se relaciona com o lucro contábil. Aliás, ela sequer de lucro cogita-se. Então, por que eu digo isso? É necessário ter cálculo? Porque, vamos supor, no momento de crise como essa atual, às vezes a empresa ela não está apresentando qualquer tipo de lucro, né, de fato, né? Ela está operando no prejuízo. E se por acaso ela optar aqui pelo lucro presumido, mesmo ela não tendo nenhum tipo de lucro, né, ela vai ser obrigada a contribuir com o imposto de renda, mesmo não tendo lucro. Então, é importante ela fazer essa avaliação para que no início do ano calendário, né, ela opte corretamente. Então, você faz toda uma projeção. Poxa, esse ano aqui eu vou ter uma margem de lucro muito alta, né, de tal modo que compensa eu optar pelo lucro presumido. Ah, não, esse ano aqui eu vou ter muitos prejuízos. Então, não compensa eu ficar no lucro presumido, compensa eu ir para um outro regime que vai ser muito mais vantajoso. Então, de maneira geral, de maneira bem simples, esse é o regime do lucro presumido. Bom, seguindo adiante, a gente tem a outra modalidade de regime, que é o lucro arbitrado. Bom, o lucro arbitrado, diferentemente do anterior, ele não é uma opção. Ele, na verdade, é uma consequência. Como assim uma consequência? Geralmente, as empresas que estão submetidas ao lucro arbitrado é porque ela cometeu algum tipo de deslize, algum tipo de descumprimento da legislação tributária, né? Às vezes ela não apurou, não tem os livros contábeis e fiscais apurados, escriturados de maneira correta, às vezes houve alguma infração à legislação. Então, por conta disso, esse valor, esse lucro, né, ele é arbitrado, geralmente por uma autoridade fiscal, que para poder encontrar o lucro daquela empresa e assim tributar com o imposto de renda, né? Então, como que funciona o lucro arbitrado? Ele é determinado pela autoridade fiscal por meio de um percentual que vai incidir sobre a receita, né, daquela empresa. Isso se for conhecida a receita, porque às vezes há uma desorganização tão grande na empresa que sequer consegue chegar no faturamento daquela empresa. E aí, quando isso acontece, existem outros índices para tentar arbitrar ali qual que foi a receita da empresa. Mas, enfim, como é que funciona? Você pega esse percentual, aplica, que também varia igual no lucro presumido, né, com a atividade, e aplica sobre essa receita. A grande diferença aqui do lucro arbitrado para o lucro presumido é que esse percentual, né, ele é maior do que o percentual do lucro presumido, ele é acrescido de 20%. Então, se a gente voltar aqui, em vez de ser 8%, vai ser 8% mais 20% desses 8%, né? Então, vai dar 9,6%. Então, é um pouquinho maior o coeficiente se comparado ao lucro presumido. Mas, assim, de maneira geral, o lucro arbitrado, assim, só para fazer um resumo, ele não é uma opção, ele é uma consequência que geralmente é imputada aos contribuintes que, de alguma maneira, não estão cumprindo com as suas obrigações acessórias e cumprindo a legislação tributária. Bom, indo para o último regime que o contribuinte tem à sua disposição é a sistemática do lucro real, né? A professora Ana ela vai se aprofundar mais nela, mas basicamente ela não é necessariamente uma opção. Alguns contribuintes são obrigados a apurar o imposto de renda sobre a sistemática do lucro real, né? Existe ali a legislação que trata quais são esses contribuintes, que não cabe agora aqui também especificar, mas como que funciona, então, o lucro real? A sistemática do lucro real, ele adota critérios próprios da contabilidade, mas aqui tem uma grande distinção que precisa fazer. Apesar de ele adotar esses critérios da contabilidade, ele não se confunde com o lucro contábil, né? São grandezas distintas, que partem de exigências diferenciadas. Talvez esteja um pouco confuso, mas lá na frente eu vou trazer uma tabela que talvez facilite a nossa compreensão. Mas então, qual que é essa grande diferença? Bom, no lucro contábil, como que funciona de maneira bem simplificada? Você soma todas as receitas e despesas e chega ali no lucro líquido do período. Mas no lucro real, para fins fiscais, para fins tributários, também soma essas receitas e despesas, mas nem toda receita e nem toda despesa
que é reconhecida para a contabilidade é igualmente reconhecida para fins de tributário. Eu trouxe um exemplo aqui para facilitar, pelo menos nesse início, que é a multa de trânsito. Se a gente pegar nos princípios, né, da contabilidade, dentro das regras da contabilidade, a multa de trânsito, ela é uma despesa efetiva. Ela vai impactar no lucro líquido contábil, mas para fins fiscais, não. Ela não é permitida a sua dedução da base de cálculo do imposto de renda. Então, trouxe aqui 3 tabelinhas que vai facilitar um pouco a nossa visualização. Então, veja, nessa primeira aqui maior, tem do lado esquerdo contabilidade, do lado direito que é o livro de apuração do lucro real. Então, como que é feita a apuração aqui na contabilidade? Você pega ali as receitas de venda, 100 mil. Tem os custos da receita, tem os custos da venda, dos salários, tem ali a multa de trânsito, que eu já falei no outro slide, tem os brindes, tem os dividendos, e ali tem um lucro contábil de 44 mil. E como que como que o lucro real faz essa apuração? Veja que ali também tem a receita de venda de 100 mil reais, tem os custos, que também são deduzidos dessa receita, tem o salário, mas veja, a multa de trânsito ela não é deduzida. Então, diferentemente ali da contabilidade. Brindes, também, para fins fiscais, não serve para deduzir as suas receitas. Agora, o dividendos, veja, na contabilidade ali, ela foi incrementada, né, para chegar no lucro contábil. Mas dentro do direito tributário, os dividendos ele tem um tratamento diferenciado. Ele é isento pela legislação tributária. Então, se ele é isento, ele não serve para fins fiscais. Então, ele é excluído da sua receita. Então, no final, chega aqui com um lucro real de 50 mil. Então, percebam, para fins contábeis, teve um lucro de 44 mil. E para fins fiscais, teve um lucro real de 50 mil. E é sobre esses 50 mil que incidirá o imposto de renda. Aqui embaixo eu fiz outra tabelinha que facilita, então, como é que faz a apuração do lucro real, né, de maneira bem mais simplificada. Então, como é que funciona? Pega o lucro contábil de 44 mil, faz as adições, que aqui no caso seria a multa de trânsito e os brindes, faz ali as exclusões, que seria o caso dos dividendos, aí você chega no lucro real antes da compensação, aqui para caso a empresa tenha prejuízo fiscal, né, ou seja, se no exercício anterior, nos exercícios anteriores, ela teve prejuízo, você consegue utilizar esse prejuízo, né, mais à frente para abater, para compensar aqui na hora de apurar o lucro real. E aí, feito isso, você chega no lucro real, que é a base de cálculo do imposto de renda. Então, pegando esse esquema aqui, trazendo para o lado aqui, né, com os números, né, então a gente tem um lucro contábil 44 mil, adições de 11 mil, né, você vai somar salário com multa, vai chegar em 11 mil, exclusões de 5 mil que é do dividendos, aí você chega no lucro real de 50 mil, e aí você chega na base de cálculo. Bom, para não estender muito mais também, era essa a apresentação inicial. Eu sei que é bem resumida, é bem simples, mas é bom, pelo menos, para a gente ter uma noção, né, do que se trata, quais são as diferenças entre esses regimes, para que a professora Ana possa dar a continuidade. Então, gostaria de agradecer e, se o Rodrigo me permitir, já vou passar a palavra para a professora Ana. Claro, sem dúvida. Deixa eu só tirar aqui. Pronto. Então, antes de começar a minha fala também, eu gostaria de agradecer o convite do professor Rafael para conversar aqui com vocês, né? Estou muito honrada também de poder participar do Sartori Talks e espero que todo o nosso público, né, possa entender um pouquinho melhor desse tema, que apesar de relativamente simples, né, ele ganhou uma relevância nos últimos tempos, né, e tem um motivo para isso. Então, é legal trazer essa visão ou esse toque para quem ainda não tenha visto ou percebido, né, e queria aproveitar da fala do professor Rafael que a introdução ela é necessária, né? Nem todo mundo que está aqui conosco
pode ser a sociedade contábil, né? Então talvez de fato seja novidade, né? Para quem já conhece, vale refrescar a memória, nunca é demais, né? Então acho que a introdução ela é necessária, foi excelente. Nada a acrescentar, Rafael, nem te interrompi, né? Mas falando então, pegando o gancho da fala do professor Rafael, né? Eu queria voltar dentro da opção pelo lucro real, né, ou da obrigação pelo lucro real, né, para que a gente tenha sempre em mente quem são essas pessoas jurídicas que podem optar, né? Então, a gente sabe que a regra geral seria quem tem um faturamento acima de 78 milhões, mas também qualquer empresa que tenha faturamentos, né, transações aí de recebíveis no exterior, então também está obrigada, né, então não é uma opção, uma obrigação, né, de fazer o seu cálculo de imposto de renda pelo lucro real. E empresas que atuam também como atividades, eu vou colocar aqui como um todo, né, não detalhando a legislação, mas atividades bancárias, né, factoring, né, tudo mais, está dentro da obrigatoriedade do lucro real. Vale só fazer uma exceção, que também está em moda, né, as fintechs, né? As fintechs, dependendo das atividades que vão realizar, né, atividade de representante bancário, não está obrigado ao lucro real. Então, apesar de ser uma atividade bancária, por ser representante, e aí o Bacen traz a lista, né, do que é ser representante bancário, não necessariamente está obrigado ao lucro real. Então, falei que eu ia resumir, né, mas eu queria deixar essa exceção clara, porque não é assim, é banco, é lucro real, né? Tem essa exceção das fintechs hoje em dia, né? Então, quando a gente vai falar então de lucro real trimestral, só pode optar por essa modalidade as pessoas que optaram pela forma de tributação de lucro real. Então, se eu sou uma pessoa jurídica que iniciei a minha tributação, né, e posso, obviamente, tributar pelo lucro presumido, né, eu não posso optar por essa modalidade trimestral. Ela é uma modalidade exclusiva de quem faz a apuração pelo lucro real, tá? Então, aí a gente já limita um pouquinho mais, né, o nosso público, tá? E essa opção, como ela é feita, né, na prática? Ela é uma opção onde eu faço meu primeiro pagamento, né, apurei imposto, por exemplo, sou devedora de imposto de renda e contribuição social, e aí eu venho e faço o meu primeiro pagamento, né? Se for um pagamento de antecipação, lá em janeiro, por exemplo, já sou lucrativo, né? Se eu faço um pagamento por antecipação, eu tenho códigos DARFs diferentes, né? E aqui eu anotei para que a memória não é boa. Então, se eu fosse optar, por exemplo, lá em janeiro, né, para fazer o pagamento pelo lucro real anual, eu usaria os códigos 2362 e o código 2484. Com isso, o fisco já identifica que nós somos, né, pessoa jurídica, optante pelo lucro real anual, tá bem? Se, por um outro lado, né, eu chego lá em janeiro, tenho essa minha primeira apuração, né, ainda não tenho certeza o que eu vou fazer, talvez eu faça a opção pelo lucro trimestral, vamos lá, né, deixo isso daqui um pouco mais para frente, quando acabar aquele trimestre, eu vou fazer o pagamento lá em abril, aí eu uso outros códigos de recolhimento de DARF, né, para o mesmo tributo. Então, aí seria o código 0220 e o 6012, tá? Então, se eu faço já esse primeiro pagamento na antecipação de janeiro, sendo fevereiro, né, eu já consigo identificar, a Receita Federal já consegue identificar qual que é a minha opção. Se por um acaso eu estou em prejuízo, né, e não fiz nenhum pagamento ainda, então a Receita ainda não sabe essa minha opção, né, a gente tem também a informação em DCTF. Então, quando eu entrego a minha primeira DCTF de janeiro, que é entregue em março de cada ano, eu tenho que exemplificar, eu tenho que, na verdade, definir qual que é o meu tipo de regime. Então, se de repente eu estou em prejuízo, eu ainda não paguei nenhum DARF, né, mas eu entreguei a minha primeira DCTF, eu tenho também a necessidade de colocar essa opção. E aí eu vou ou falar que ela é um lucro real anual, ou trimestral, ou presumido, por aí vai, tá? Então, é assim que a Receita Federal sabe qual que é a minha opção. Vale lembrar que essa opção, ela é irretratável para todo ano, tá? Então,
pensando que a Receita Federal nunca é nossa amiga, né? E aí, se tiver alguém da Receita, me desculpe a palavra, né? Mas aqui eu não posso chegar no final do ano e voltar para trás e falar, poxa, era melhor eu ter feito dessa maneira, né? Poxa, era melhor, agora que eu tenho os números de fato em mãos e finais, eu consigo dizer o que era mais vantajoso para mim, né? Isso não é possível, tá? Então, uma vez que eu faça ou essa identificação via DARF, ou eu faça essa identificação por DCTF, que ocorre primeiro, obviamente, né? Essa opção é irretratável, tá? Então, aqui eu também faço um parênteses no sentido de quem estiver na área financeira. É muito importante, né, trazer esse profissional, seja advogado, seja profissional fiscal, etc., para junto de vocês, para que haja sempre um alinhamento entre o forecast de faturamento da companhia e aquela melhor opção tributária, né? Quanto mais assertivo, né, a empresa for em termos de forecast, mais assertiva vai ser essa opção, né? Eu sei que é difícil para as empresas que operam com dólar ou para as empresas que as suas matérias-primas sejam compradas em dólar, por exemplo, né, indexada em dólar, de repente você fala assim, eu consigo mapear muito certinho, né, as minhas despesas, né, o que eu tenho que pagar, os meus fluxos de caixa e tal, mas o dólar, se a gente soubesse forecastar dólar, ninguém estava aqui, estava todo mundo lá feliz, tomando um sol, né, em Cancún, na Riviera Francesa. Mas ainda assim, né, quanto mais assertivo for, melhor e mais assertiva também vai ser essa opção para a empresa, tá? Então, eu levanto aí esse ponto de atenção para que realmente olhem para os profissionais, né, fiscais ou advogados tributaristas como grandes parceiros aí na decisão, né, de negócio, tá? E aí, trazendo também para vocês por que estudar esse tema, ou por que a gente trouxe esse tema para vocês, né? Como eu disse antes de iniciar aqui a nossa fala, eu estava conversando com o professor Rafael e o doutor Rodrigo, que essa discussão ela vem à tona não é por acaso, né? Eu imagino que todos vocês saibam que a gente acabou de sair daquele julgamento do STF, do ICMS na base do PIS e COFINS, né? A dita tese do século, né? E que todo mundo, de alguma maneira, ou entrou, ou estudou para entrar, entendeu, né, dentro dos seus livros, se fazia sentido, de repente tem um saldo credor, será que isso é para mim ou não? Então, já de muito tempo essa tese vem sendo debatida e a gente teve também, talvez do ano passado, né, que eu me lembro que eles postergaram para o 1º de abril do ano passado, morri de dar risada, falei, gente, falei para todo mundo, esse negócio não vai sair. 1º de abril é muito pegadinha, né? Mas o julgamento, né, a gente já vem falando, talvez com um pouco mais de robustez a partir do ano passado, né, a partir aí do ano de 2019, 2020, a gente já tinha uma expectativa, para quem acompanha, né, de que aquela decisão e modulação dos efeitos iria sair, né? Então, quando essa situação se aflora, né, a gente passa a perguntar, poxa, se eu sou uma empresa que possui um caminhão de crédito, né, ou mesmo que eu não possua um caminhão de crédito, a minha empresa ela é pequena, mas o crédito que tem lá é relevante para a minha atividade, né? Quando eu tiver isso reconhecido, vou ter que pagar imposto de renda? E aí a gente começa a pensar e entender, analisar a legislação, e a gente volta, então, à análise, né, para o lucro real trimestral. Então, falar sobre isso tem muito a ver com essa tese, né? Porque já é uma tese, vou dizer assim, garantida, né? A gente sabe que vai ganhar, a gente ainda não sabe quando, né? A gente sabe que repercussão geral talvez não precise ter reexame necessário, mas repercussão geral não é vinculativa para os casos individuais, né? Então, assim, por enquanto a gente ganhou, mas não levou ainda, né? Então, tem gente que talvez, algumas empresas que já têm um trânsito em julgado, já têm os seus créditos habilitados, já possam ter reconhecido isso no balanço, mas eu imagino que a maioria das empresas, e até essas que já têm tudo bem certinho, ainda estão bem reticentes, né, sobre o que fazer.
Tá? Então, antes de eu falar um pouquinho sobre isso e continuar e concluir esse motivo, não sei se o doutor Rafael, o doutor Rodrigo queriam falar um pouquinho mais sobre isso, né? Talvez já tenha sido tema de outros debates, mas para deixar todo mundo na mesma página, caso alguém ainda tenha alguma dúvida, né? Falar um pouquinho também se já há essa certeza, né, que eu disse de certeza de ganhou, mas não levou, se tem alguma coisa nova que aconteceu de antes de ontem para agora, né? Rafael, você gostaria de colocar? Pode colocar. Tá sem áudio. Pode falar, Rodrigo. Fica à vontade. Não, eu particularmente, eu acho que essa decisão, até estava conversando, né, com alguns clientes, algumas pessoas aí nesses últimos dias, eu acho que agora esse assunto tende a sair dos holofotes, né? Eu acho que até a tendência é que não se crie muitas, acredito eu, né, até como pensando em termos de administração pública, eu acho que até violaria o princípio da eficiência, criar embaraço e resistência para as empresas apurarem o crédito, pelo menos aquilo que estiver dentro do que foi decidido pelo STF. Entendeu? Então, eu, particularmente, eu acho que o caminho agora é a gente, acredito que em breve, resolvendo essa pendência, né? Parece que recentemente agora já tem até ato normativo aí, né, cogitando a dispensa de recorrer por parte da Procuradoria. Então, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, mas eu acho que, estou dando a minha opinião aqui, né, assim, de achismo, eu acho que o mercado ele já começa a se posicionar contando com essa redução da carga, né? Já até algumas pessoas já até me perguntaram: Rodrigo, você acha que eu tenho que repassar essa redução no preço? Eu falei: olha, na minha visão é uma questão de mercado, né? Se você não repassar no preço e continuar dentro do mercado, tudo bem, não é tudo certo, né? Tudo tranquilo. Agora, O seu concorrente, inevitavelmente, né? oi? E o seu concorrente que repassou Exato, no preço, né? exatamente. Então, inevitavelmente, eu particularmente penso que o mercado ele vai começar a se reposicionar em todos os setores de comercialização de bens. Por quê? Porque as empresas vão utilizar isso de uma maneira ou de outra. Agora, né, a gente teve aí a modulação de efeitos pelo STF, a qual eu sou contra, né, não escondo isso de ninguém, eu acho que é uma violação à ideia de isonomia, você dá o direito, todo mundo pagou o mesmo imposto, todo mundo pagou o mesmo tributo, mas eu dou o direito só para quem entrou com ação antes de 15 de março de 2017. Ué, se todo mundo exerce a mesma atividade, paga o mesmo imposto, está sujeito às mesmas normas, por que só quem entrou com a ação tem o direito que foi reconhecido pelo STF? Ou seja, não tem sentido isso na minha cabeça, essas modulações que protegem, né, empresas que judicializaram, e como até a gente estava conversando ontem, acho, foi ontem, estava conversando com o Rafael sobre isso, e ele até levantou uma bola e falou assim, isso até incentiva a judicialização, né? Isso até incentiva a judicialização. Então, não, vamos todo mundo entrar com ação, porque lá na frente, se vier uma modulação de efeitos, eu estou protegido. Ou seja, na minha visão, isso vai contra a ideia de eficiência, isso vai contra a ideia de isonomia, seja isonomia aplicada ao direito tributário, seja isonomia lato sensu, vista lá como, né, garantia fundamental do indivíduo no nosso ordenamento, enfim. Mas eu acho que, na minha visão, a resistência para apurar ela por parte da Fazenda Pública, ela tende a reduzir, né? Até uma ideia de lógica, a Fazenda Pública começar a admitir mais normatizar isso, resolver o ponto e falar, olha, tudo bem, tem o direito, quem tem o direito vai recuperar assim, né? Porque senão ela vai criar um trabalho para ela mesma e a decisão está aí. Eu acho que agora não tem mais
é o que mexer nisso. O importante é o que fazer com ela a partir de agora, né? Vou repassar no preço, não vou? O mercado vai exigir que eu coloque isso no preço do produto ou não vai? Porque dependendo do segmento de mercado, esse ganho das empresas ele pode ser reduzido a zero. Se toda a minha concorrência repassar isso no preço do produto, isso não vai representar nada, pode não representar nada no meu lucro lá, no meu resultado final. Então, assim, é algo que vai ser, que agora o mercado vai precisar conviver com essas decisões e com essas variantes que eu acho que ainda vai levar algum tempo, porque nada disso é imediato, nada disso é rápido, né? Agora, é importante saber o que fazer com isso a partir de agora, né? É que é justamente isso que você, Ana Júlia, está colocando para a gente, e é muito interessante. Legal. Ótimas palavras, muito bom. E então vou pegar a partir da sua explicação, né? O que a gente vai fazer com isso, né? E o que vai fazer com isso, com o passado. Daqui para frente, mas também o que eu vou fazer com isso com o passado, né? Então, se, por exemplo, eu sou uma empresa que não entrei com ação, mas ainda assim eu tenho direito ao passado, né? Março lá de 2017, né? 17, 18, 17, né? Então, eu ainda tenho direito a esse valor, né? Talvez eu tenha que entrar agora com uma ação, não sei. Mas se eu também já entrei antes disso, né? E pedi lá os meus 5 últimos anos, eu ainda tenho também, desde aquele momento que eu entrei, mais os 5 anos, mais chegar naquela data, mais chegar na minha decisão final, tudo isso daí é o meu passado também, né? A não ser que você seja uma empresa que, por conta de uma liminar, uma decisão final, você já esteja aplicando esse valor a partir do momento que você entrou. Mas ainda assim, qualquer empresa nessa discussão tem algum passado para discutir, né? E é com base nesse passado que vem, então, aquela minha fala de eu vou ter um crédito para ser reconhecido, esse crédito, né? Ele vai aumentar o meu resultado enquanto companhia e ele está sujeito ao imposto de renda. Então, se eu ganhar, né, um determinado valor, 34% já está voltando, né, para a Receita Federal, tá? E aí, né, concluindo a minha análise, por que isso foi o gancho dessa discussão e por que voltamos a falar de lucro real trimestral, né, sendo que não é uma opção normal e lógica, como o Rafael bem lembrou, né? Ela é um pouco relegada, né? Por quê? Porque tem uma disposição legal na legislação, que é o artigo 6º da Lei 3.670 de 2018, que fala que as antecipações do imposto de renda, né, então aquela parcelinha de imposto que eu vou pagando mês a mês dentro do lucro real, eu não posso pagar com pedidos de compensação. Então, você imagina a situação, né? Eu tenho um crédito que eu ganhei, gigante ou relevante, né? E eu preciso tributar esse crédito para fins de imposto de renda. E aí, eu preciso pagar em dinheiro essa antecipação no momento que eu for fazer o reconhecimento contábil, né, daquele passado. Então, eu já vou ter que tirar dinheiro não sei da onde, num momento de pandemia, nem todas as empresas, né, sei lá, uma empresa de logística, Mercado Livre, deve estar indo super bem. Mas não é a realidade de todas as empresas, né? Então, da onde eu vou tirar esse dinheiro de renda daquele crédito que eu recebi, ou daquele crédito que eu habilitei, daquele crédito que eu reconheci contabilmente, né? Se a legislação me impossibilita de usar o próprio crédito para fazer frente ao imposto de renda, que saída eu tenho? Apenas pagar dinheiro, né? Assim, se a Receita me deve crédito, por que eu não posso usar o próprio crédito, né? Receita, você deve para mim e eu devo para você, por que a gente não pode netar e compensar, né? Por que eu tenho que dar um dinheiro novo para você e você me manter aquele crédito intacto, né? Então veio daí essa crescente discussão do lucro real trimestral. O dispositivo que eu citei, ele fala exclusivamente de antecipação e fala exclusivamente de lucro real anual. Quando eu estou no lucro real
trimestral, esse dispositivo não é aplicável para mim. Então, nesta mesma situação, né, recebi aquele passado, contabilizei aquele passado, habilitei aquele passado, eu posso usar o próprio crédito de PIS e COFINS para fazer frente à aplicação, né, do imposto de renda sobre esse crédito. Então, aí eu tenho uma vantagem enorme, né? Eu vou poder pagar o meu imposto devido sem tirar R$1 do bolso, eventualmente, né? Talvez eu seja uma empresa, como eu disse, Mercado Livre, ainda assim eu vou ter que tirar dinheiro, porque talvez o crédito não seja suficiente, né? Mas, assim, o normal, né, o marginal, você não vai precisar ter desembolso de caixa, porque você vai fazer com o próprio crédito frente, né, àquele valor. E para as pessoas mais técnicas é importante dizer que o pedido de compensação aqui do PIS e COFINS não é aquele pedido de compensação que a gente está falando de que eu preciso usar na própria apuração, né, o pedido de compensação, não, desculpa, o crédito que eu preciso usar na própria apuração, ou o pedido de compensação que eu preciso fazer rateio por importações e exportações, não é isso, né? Uma vez que eu tenha pago o PIS e COFINS, a tese aqui de se usar esse pedido de compensação, né, fazer essa PERDECOMP, como eu me dou a licença literária de falar, né? Tem gente que fala, não é pedido de compensação, não é PERDECOMP. Vou falar PERDECOMP aqui, tá? Então, fazer aquela PERDECOMP, ela tem a base por ser um pagamento indevido a maior. Então, eu nem entro nessa seara se o crédito de PIS e COFINS eu deveria usar na apuração ou eu posso fazer pedido de compensação, né? Eu estou falando aí de pagamento indevido a maior. Pagamento indevido a maior independe, né, do crédito. Eu já posso fazer jus, eu já posso fazer esse pagamento, tá? Então, essa é a grande, é o grande coelho aí da cartola, é a grande saída, né, para que eu tenha esse crédito reconhecido e, como eu disse, né, usualmente não pago nada com ele, né, não tenho desembolso com ele. Então, aí a gente já vem para uma segunda etapa, né, que é dizer quais que são, então, as diferenças, né, entre o lucro real anual e o lucro real trimestral, né? Ana Júlia, professora Ana Pode falar, por Júlia, favor. Claro, só te interrompendo, por favor. pedindo licença para isso, eu poderia dizer, então, que você, como uma profissional de ponta, uma profissional de mercado, acostumada a tomar a decisão, está trazendo um pulo do gato para a gente. É isso? Exato, exato. Muitas empresas, como eu disse, né, nos últimos 2 anos, já têm se atentado a isso com aquela expectativa dessa modulação e já mudou a sua sistemática, né? E existem empresas que a gente até conversando, né, eu costumo dizer que a área fiscal ela é muito pequenininha, né? A gente se esbarra sempre nas mesmas pessoas, né? Então, teve gente que a gente conversou e falou assim, você já fez, já aplicou, como é que é, tal, e optou para esse ano, né? Então, talvez tenha alguém aqui que fale assim, mas então eu já perdi, né? A modulação já veio, eu já perdi a possibilidade de fazer essa tributação estratégica, né? Eu diria que não necessariamente depende, porque, como a gente disse, né, isso ainda não está o preto no branco, né? Não é todo mundo que reconheceu esse crédito, tá? Se você é uma empresa que já reconheceu, muito provavelmente você já tributou, né? Então, de fato, essa tese não vai valer para você. Mas se você é uma empresa mais conservadora e ainda não sabe o que fazer com aquele crédito, até que tudo esteja finalizado, até que a decisão tenha efeitos vinculantes na sua própria decisão, se você entrou, né? Eu preciso de uma sentença no meu processo, né? Talvez isso não ocorra ainda esse ano, e você pode levar essa estratégia para o ano que vem, né? Vai depender, é um golpe de sorte, talvez, né? As coisas se resolvam tudo esse ano. Eu não acredito que seja esse ano. Se for esse ano, vai ser, acho que muito lá para dezembro, novembro, né? Mas também, aqui é a minha opinião, né? Mas caso isso se arraste ainda por um tempo, sim, as empresas podem pensar sobre isso, né, nesta maneira estratégica, na maneira do seu próprio fluxo de caixa, né, e pensar nessa opção com carinho.
Eu, como advogado tributarista, eu gosto de ser mais otimista nesse ponto. Que é rápido, né? Vamos fazer os Exatamente. honorários, né? Não, vamos fazer acontecer e é isso aí, mas realmente, todos esses pontos são extremamente relevantes, é verdade. Exato. Mas é que o passado não basta ganhar a ação, né? É preciso fazer a habilitação perante a Receita Federal. Eu acho que a Receita Federal não vai ser tão rápida em suprir toda essa demanda, né? Eu acho que tem aqui alguns passos ainda que não é para amanhã que a gente vai resolver Sim, essa situação, né? sim, Então é isso, né? Gostei do pulo do gato, mas é para se pensar, né? Como eu disse, ele é um tema relativamente simples, mas ele tem essa situação que às vezes a gente não parou para pensar com carinho mesmo nele, né? exato. E nada impede de se usar mais para frente, exatamente, né? Como você falou. Isso, usando mais para frente, isso é um bom ponto, um ótimo ponto, na verdade, né? Eu trouxe essa informação pensando muito aqui no ICMS na base do PIS e COFINS, mas as empresas têm outras demandas, certo? Então, não necessariamente isso é realidade por conta dessa demanda. Se eu tenho uma outra demanda, onde eu vou reconhecer algum crédito, ou eu tenho, né, alguma situação, ou até mesmo situação de faturamento, que eu sei que ela é grande, né? Eu posso fazer essa estratégia de lançar mão aí desse cálculo, dessa comparação para ver se é vantajoso, né? E se eu estiver aí nessa outra seara, né, é muito importante dizer que toda vez que a gente for fazer esta comparação, né, as empresas que possuem faturamento linear, ok? Elas são as que mais podem se beneficiar desse tipo de regime de tributação. Porque pensem comigo o seguinte, se eu sou uma empresa muito sazonal, ou se um mês eu tenho lucro, outro mês eu tenho prejuízo, um mês eu tenho lucro, outro mês eu tenho prejuízo, mais para frente eu vou falar para vocês, né, de uma desvantagem, né, porque até agora parece que é tudo lindo, né, mas tem desvantagem também, né, uma desvantagem dessa opção, né. Então, esquecendo um pouco essa seara do ICMS, se eu sou uma empresa que eu tenho um faturamento linear, ou consigo forecastar muito bem, né, o meu faturamento, fazer análise do lucro real trimestral é importante, tá? Mas se realmente eu tenho muita sazonalidade, talvez o lucro real trimestral, tirando essa questão, né, do ICMS na base do PIS/COFINS, né, não seja o ideal, né? Então a gente pode falar que há um certo perfil, né, de optantes pelo lucro real trimestral, as empresas que possuem linearidade no seu faturamento, tá? É importante lembrar isso sim, né? Senão a gente gasta muito tempo também para não chegar a lugar nenhum, né? Então tem aí um perfil. Se você está dentro, se a sua empresa está dentro desse perfil, vale a pena olhar, tá bem? Então, eu falei aqui de uma vantagem, né, que é o uso de pedidos de compensação para quitar a obrigação fiscal, que no lucro real anual não é permitido, só é permitido pagamento em dinheiro, tá bem? Uma outra vantagem, né, extremamente significativa é o fato de que se a cada período, né, de apuração ele é um período definitivo e único, né? Porque a gente está falando que vai apurar por trimestre, né? Imagine que naquele meu trimestre eu terminei com prejuízo fiscal, né? E um prejuízo fiscal, eventualmente, onde eu tenha, sei lá, algumas retenções, seja bancária, ou seja, porque eu presto serviço, né? Então eu termino com prejuízo fiscal, mas eu tenho retidos para usar naquele período, ok? Se eu estiver no lucro real anual, eu só vou poder fazer frente ao meu saldo negativo de imposto de renda e base negativa de contribuição social quando o ano acabar, né? Então, eu apuro todo o meu ano, chego lá em dezembro, eu tenho minha posição, incluo os meus retidos, e aí eu vou ter o meu saldo negativo ou a minha base negativa, tá bem? O que acontece? Eu só posso utilizar, né, esse saldo para abater outros tributos, né, ou pedir restituição, a partir de janeiro do exercício seguinte. Porque eu preciso terminar o meu período de apuração para saber se eu terminei com lucro ou prejuízo, ok?
Quando eu estou no trimestral, o meu período já não é mais 12 meses, né? Meu período são 3 meses. Então, ao final de 3 meses, eu posso fazer uso de saldo negativo e contribuição e base negativa. Então, se eu falar janeiro, fevereiro, março, né? Eu tive aí um saldo negativo, em abril eu já posso usar. Então, uma coisa que no lucro real eu precisaria esperar janeiro do exercício seguinte, no lucro real trimestral eu já posso usar no próprio ano. Tá bem? Faço uma ressalva aí, e isso está em uma instrução normativa, vou olhar aqui o nome também, é a instrução normativa 1765/17, ok? Há uma limitação, que é importante dizer, né? Eu posso usar o saldo negativo logo imediatamente, né, no período seguinte, dos 3 primeiros trimestres, ok? O meu quarto e último trimestre eu não posso usar em janeiro. Eu preciso entregar a ECF e só depois da entrega da ECF eu posso fazer uso do quarto trimestre, tá? Então tem aí essa especificidade, tá bem? Então se atentem também a isso, que a gente pode sim usar, mas dos 3 primeiros trimestres, o último trimestre é necessário aguardar a entrega da ECF e com isso você pode fazer uso após essa entrega da ECF, tá bem? Que mais que nós temos aqui de vantagem? A vantagem que eu tinha comentado do próprio fluxo de caixa, né? Dependendo daquilo que eu queira projetar, aquilo que eu tenho fôlego para usar, né? Poder pagar as suas antecipações do seu imposto devido, né? Com crédito, né? Ele também é uma vantagem significativa, tá bem? Que mais aqui? Eu acho que essas são as vantagens mais relevantes, ou talvez as vantagens, né, listadas aí numa lista fechada, que tem, né, o lucro real trimestral, tá bem? Não sei se alguém tem alguma dúvida, por enquanto, queira falar alguma coisa, não sei se a gente espera até o final. Devo continuar? A gente tem um comentário do Tiago Molinari aqui no chat, e eu agradeço a participação, Tiago. Ele está comentando ainda sobre a questão da modulação dos efeitos praticada pelo STF. Ele está falando que a modulação incentiva a Receita Federal a tributar o contribuinte de uma forma equivocada. Acredito que, assim, né, a linha de raciocínio que ele está trazendo é, olha, vamos lá, porque se essa tributação durar 20 anos, lá na frente modula os efeitos, Sim, segura 5, retroage pega uma 5, parte então ali, né? 15 anos ganhou, né, nessa tributação equivocada. De É fato, verdade. né, também é uma justificativa contrária aí, né, um ponto contrário à ideia de modulação dos efeitos. É verdade. Muito bem pontuado, Thiago. Falando aí, então, eu vou continuar, se alguém tiver uma dúvida, pode me interromper, ou a gente fala aí no final. Já estou chegando ao fim da minha fala. Então, a gente falou das vantagens, né, e elas são extremamente atrativas, mas também existem desvantagens, né, nessa opção. A primeira desvantagem é que eu não posso netar, né? Eu não posso compensar os prejuízos que eu tive nos meses anteriores, né, daquele próprio ano, com os lucros vincendos que eu tenho dentro daquele próprio ano, né? Então, enquanto eu olho para o resultado da companhia em 12 meses, né, e lembra que eu posso ser sazonal, né? Então, pode ser que eu sou lucrativo em algum mês, pago a antecipação em algum mês, mas eu chego no final daqueles 12 meses com prejuízo. Então, aquela antecipação vai virar meu saldo negativo, né? E morreu o assunto, porque eu peguei o resultado da companhia, né? E juntei esse resultado acumulado em 12 meses, né? Mas vamos supor, eu estou no lucro trimestral e eu tive lucro só nos 3 primeiros meses. E aí, nos outros, né, 9 meses, eu tive prejuízo. E um prejuízo que, se eu estivesse no anual, eu englobaria, né, aquele lucro que eu tive no primeiro trimestre. Isso é uma desvantagem, porque se eu estou numa situação como essa e tive lucro no primeiro trimestre, esse lucro é definitivo. Eu não vou pegar esse lucro
e abater esse lucro com os prejuízos lá da frente, né? Então, de novo, é muito necessário estudar essa projeção, entender mesmo o perfil da empresa, porque se eu for sazonal, talvez eu comece a pagar imposto que eu não precisaria, que se eu juntasse em 12 meses, eu não teria imposto a pagar, seria zero, né? E aqui eu vou pedir licença para vocês para dividir a minha tela, porque falar sobre esse tipo de situação é muito, fica muito lá na discussão, né, do que seria, né? Fica difícil visualizar, né? Então eu trouxe aqui para vocês um exemplo prático, tá? Que talvez colocando números a gente consiga de fato olhar essa situação, tá? Todos vocês conseguem ver minha tela? Sim? Sim. Legal. Conseguimos. Então, aqui no primeiro caso, né, seria uma apuração anual. Então, vamos supor, e aqui eu estou falando já no pre-tax income, é o meu resultado final, não estou falando de ajustes, tá, de base, estou falando que é o valor vezes 34%, e estou colocando 34% aqui só para facilitar o entendimento, também não estou sendo detalhista de falar, tem 10% de adicional, ou eu posso tirar imposto de renda retido na fonte, não é isso, é só para entender o conceito mesmo, tá? Só para colocar números aí no que eu quero explicar. Vamos supor que num primeiro trimestre, né, eu tenha tido um lucro de 25, um lucro fiscal aqui de R$25, ok? Essa mesma situação no quarter, né, no trimestre, ele também é os mesmos R$25, ok? Se eu ponho 34% em cima disso, eu chego em 8,5%, né, no anual lá naquele... Eu tô colocando também trimestres para não ter que colocar 12 meses, tá, pessoal? Mas entendam que o anual são os 12 meses, né, o trimestral são os 3 meses, a gente tá falando do mesmo ano calendário, ok? Então, eu chego ali naquele primeiro trimestre devendo 8,5%, ok? Nesse momento 1, né, nada muda. Eu também devo 8,5%, mesmo se eu for o regime anual, se eu for o regime trimestral, ok? No segundo trimestre, eu trago 50. Lembrando que esse 50 nada mais é do que o resultado acumulado. Quando a gente fala de lucro real anual, eu preciso acumular o resultado da companhia em 12 meses. Então, a cada mês que vai passando, né, e aqui me desculpem se eu estou sendo muito beabá, cada mês que vai passando eu preciso juntar. Então, janeiro é só janeiro, janeiro, fevereiro é janeiro, fevereiro. E aí eu vou juntando até chegar lá nos meus 12 meses, tá? Então, aqui no anual é 50, por que é 50? Porque se a gente olhar para baixo, é 25 mais 25 dá 50, ok? Então, contabilmente, está tudo igual. Eu continuo tendo 25 no primeiro trimestre, continuo tendo 25 no segundo trimestre. Se eu somar os dois, dá 50. Mas por que eu preciso dividir, né, esses valores? Porque no primeiro ele é acumulado e no segundo não. No segundo eu preciso olhar só para o trimestre, ok? Então, no primeiro eu tenho 50, que é 25 mais 25, ok? 34% em cima disso é 17, só que eu já paguei 8,5, ok? Então, aqui eu também tenho que pagar só a diferença, que é 8,5. Vejam que aqui nada muda, né? Continuo pagando os 8,5. Então, aqui, desse jeito, não faz diferença. Então, vamos para o terceiro, que é a mesma coisa, eu coloquei mais 25, então é 75 a 25, 25, 25. Aqui eu pago 8,5, aqui eu já tinha antecipado 17, fico com 8,5. Só que chega lá no último quarter, ok? No último quarter, eu estava vindo com uma posição acumulada de 75. E aí essa posição virou para menos 75, ok? Fiquei com prejuízo. O que acontece? Tudo aquilo que eu antecipei no primeiro, segundo e terceiro, que é os 25,5, ele vai virar o meu saldo negativo, ok? Então, ele é meu crédito. Então, quanto eu devo de imposto de renda quando eu estou no prejuízo? Devo zero. E tudo aquilo que eu antecipei, ok? Que são os 25 aqui, ele está acumulado, né? Ou se eu quiser somar 8,5 mais os 17, 25,5, né? Vai virar crédito, tá? Por quê? Porque eu olho para o ano inteiro, ok? E vejo que no ano, os lucros que eu tive nos trimestres anteriores foram englobados pelo prejuízo que eu tive no último trimestre, ok? Na apuração trimestral, o que acontece? Eu tenho um prejuízo de 150. Por que aqui 150? Porque é o delta do menos 75 para o 75, tá?
Então, tenho menos 175, então estou no prejuízo. Quanto é o prejuízo? É o mesmo raciocínio, é zero, né? Não devo imposto de renda nesse trimestre. Só que lembra que o imposto, ele é devido de maneira definitiva nos últimos trimestres. O que acontece aqui no final desse ano calendário? Eu tenho uma posição de imposto de renda e contribuição social devido de 25,5. Enquanto no anual, né, eu poderia me recuperar desse valor, porque eu fechei o ano com prejuízo. No quartil, eu não posso me recuperar. No quartil, mesmo que eu tenha prejuízo, o imposto que eu paguei nos primeiros 3 trimestres aqui desse exemplo, eles são devidos e eu não vou poder me recuperar. Então, essa é uma desvantagem do lucro real trimestral que é necessário prestar atenção, tá bem? Nem tudo são flores, ok? Ficou alguma dúvida aqui? Não, vou para nenhuma. frente. Na minha opinião, mais didática impossível. Vou para frente. Uma outra desvantagem, ok? Então, a gente veio com um exemplo lá atrás, né, de lucro, 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 prejuízo, tá? Então, por isso que eu não falei de uso de prejuízo fiscal, ok? Agora eu vou falar da segunda desvantagem. É um uso de prejuízo fiscal limitado a 30% dos períodos anteriores no lucro real trimestral, tá bem? Vejam que no exemplo passado a gente veio com lucro, 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 prejuízo. Agora eu mudei, né? Eu estou vindo com prejuízo, 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 lucro, ok? Então, no anual, eu tenho prejuízo, ok? No primeiro mês aqui, no primeiro trimestre de 300. E no trimestral, eu também estou com esse prejuízo, eu só coloquei 0 aí, que é para mostrar que eu também não tenho base, tá? Então, também é menos 300, né? No segundo trimestre, lembrando que ele, aqui eu não estou falando de acumulado, eu estou falando do trimestre estanque, tá? No segundo trimestre eu tive 100, no terceiro trimestre eu tive 100, no quinto trimestre eu tive 500 de lucro, né? Então, se eu pegar 300 e somar com 100 mais 100, dá menos 500, né? Então, nos meus primeiros trimestres eu tive um prejuízo de menos 500 e no meu último trimestre eu tive um lucro de 500. Tá bem? Então, menos 500 mais 500 dá 0, que aqui é a minha base tributável, 0. Então, o que acontece? Meu prejuízo fiscal de meses anteriores, eu compenso 100%, né? Meu prejuízo. Só que no quarto trimestre, lembrando, né, que a apuração ela fica estanque, no quarto trimestre é que eu tive lucro. Então, o que acontece numa situação como essa? Eu só posso compensar os prejuízos que eu tive nos trimestres anteriores a um limite de 30%, tá? E o que acontece aqui? 30% de 500, ok? Vai dar 150. Então, eu posso tirar da minha base tributável de 500, 150, e aí eu fico com uma base tributável aqui de 350, ok? Isso daqui é deixa eu ver aqui qual é a coluna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a sexta coluna, né? Então, enquanto na modalidade anual eu tenho uma base tributável de 0, porque aquele prejuízo se compensou com o lucro que eu tive no último trimestre, no trimestral, isso não pode se compensar, ele só se compensa em 30%, e a minha base tributável é 350, tá bem? Logo, o raciocínio disso é que o meu imposto a pagar na base anual é 0 e o imposto no trimestral é 119, ok? Então, esse é um efeito aí também importante, né? E uma desvantagem também importante em relação ao uso do prejuízo, tá bem? Vamos lá. Antes de entrar nesse quadro, né, para a gente falar um pouquinho de contabilização, eu queria continuar falando vou até parar aqui. Eu queria continuar falando um pouquinho das desvantagens, né? E não é que as desvantagens são maiores do que as vantagens, tá? Talvez não seja. Mas são pontos de atenção, né? Que por conta da gente já ter passado sobre isso, já ter discutido isso, né, com outras empresas, dentro da própria empresa, a gente entendeu que eram pontos de atenção importantes, tá bem?
alguns ajustes fiscais anualizados que temos, né? Precisamos prestar atenção, tá? E aqui eu vou passar rapidamente, a ideia não é falar sobre os ajustes fiscais, ok? Mas trazer algumas figuras que talvez sejam corriqueiras, né? Então, tem, por exemplo, o benefício de inovação tecnológica, ok? Que é aquele que eu invisto, né, em pesquisa, em desenvolvimento, e eu tenho direito a ter a despesa daquele gasto, mais 60% até 80% da despesa como benefício fiscal, né? Então, eu super deduzo aquela despesa, né? Então, se eu estou falando em períodos estanques, em trimestre, eu preciso me antecipar, né, a determinado ajuste e trazer esse ajuste para a base em cada trimestre. Então, normalmente, a gente percebe, na maioria das empresas, que ajuste de inovação tecnológica só acontece lá em dezembro. Você deixa passar o ano inteiro, em dezembro se apura, né? Às vezes não dá tempo de ser tão on time, né? Isso não quer dizer que seja a realidade de todo mundo, mas é o que a gente percebe com uma grande incidência. Se você vai fazer lucro real trimestral, você não pode deixar tudo para dezembro, porque você vai trazer despesas incorridas em meses anteriores que não dizem respeito àquele período de apuração, ok? Então, você vai precisar dividir aquilo que você fazia talvez só no final do ano e antecipar cada parcelinha do seu próprio mês e trazer para apuração. Então, isso pode ser uma desvantagem. Por quê? Porque antes eu tinha 12 meses, né, para apurar esse tipo de ajuste fiscal, e agora eu tenho 3 meses apenas. Mas, ao mesmo tempo que ele pode ser uma desvantagem pelo modo operacional, ele também é vantagem, né? Porque, às vezes, o que eu esperava só no final do ano para apurar, se eu trago lá para 3 meses, eu já estou antecipando, né? Meu fluxo de caixa agradece, né? Então, esse é um fato importante, inovação tecnológica. Outra coisa, as doações incentivadas. Lei Rouanet, Estatuto Criança e Adolescente, Idoso, Pronas, Pranon. Também, a gente sempre espera chegar, né, ao final do ano para a gente saber se teve lucro ou prejuízo, né? E aí destinar, sair correndo, procurando as instituições e destinar determinada parcela. Quando eu estou no lucro trimestral, isso também não pode esperar dezembro acontecer. Eu preciso trazer esses ajustes fiscais para os 3 meses, né? Porque eu preciso, pelo princípio da competência contábil, eu preciso trazer essa despesa no período correto, né? Então, também aí as duas coisas, né? Posso ter a vantagem do fluxo de caixa, mas tenho a desvantagem de que todo quarter eu vou ter que sair correndo atrás de projeto e destinar aquele projeto, né? Aqui também não é uma questão de vantagem ou desvantagem, mas as movimentações das provisões, né? Então, a minha parte B de LALUR, ela também precisa movimentar trimestralmente. Então, se eu tinha lá, né, de repente, às vezes acontece algum erro, né, e a gente fala, não, no acumulado tá certo, eu vou deixar, o valor é pequeno, também precisa tomar cuidado, porque eventual erro você não pode deixar para um outro quarto, porque aquele quarto era final estanque, né? Exceção a essa regra, tá bem? Eu trago o preço de transferência. O preço de transferência na sua legislação diz que o ajuste é anual, tá? E não há princípio de competência aí para falar diferente. Então, o preço de transferência, ele é um ajuste que, independente do meu regime, eu posso apurá-lo, né? Se eu não tiver nenhuma ferramenta mais eficiente, eu posso apurá-lo lá, quando a Inês é morta, lá em dezembro, né? E continua assim, é um ajuste de dezembro também, eu não preciso quebrar o preço de transferência em 4 trimestres, ok? Então, esse também é um ponto importante. E, por fim, por conta de questionamentos que a gente teve, tá bem? A questão do JCP, tá? Se a reforma da Previdência não extingui-lo, né? Previdência não, a reforma tributária não extingui-lo, né? É preciso tomar cuidado com o JCP. Por que eu falo tomar cuidado, tá? Lá na IN 1717, artigo 75, fala-se que o JCP ele precisa ser calculado com base no ano calendário, né? Então, eu preciso destinar aquele determinado valor e contabilizar aquele determinado valor, né? Dentro do ano calendário a que eu calculo, a que ele se destina, né? E quando eu passo o ano calendário e retroajo
aquela contabilização, né? Eu contabilizo naquele ano, JCP que deveria ter sido contabilizado em ano anterior, a gente está diante daquela questão muito bem conhecida da Receita Federal, e imagino que da maioria aí do pessoal que usa esse instituto, que a gente não pode fazer distribuição de JCP retroativo, né? Tem um risco fiscal aí atrelado a uma proibição, tá? Então, isso não é um problema, tá? Mas eu levanto essa mão para vocês, porque já foi objeto de questionamento. E eu dou a solução também. O JCP, quando a gente fala de ano calendário, olhando aí para essa legislação, a gente não pode confundir ano calendário com período de apuração, que era o que a pessoa que nos questionou queria, né? Então, fala assim, não, o que você fez quando você destinou lá em dezembro está errado, porque você está fazendo uma destinação retroativa. Você deveria ter apurado 4 JCPs para cada trimestre, né, e ter feito aí a sua correta contabilização no trimestre correto, mesmo que você não faça a remessa, né? Você precisa da contabilização no período correto de competência. E o que a gente chegou na conclusão, né, e aí usando o direito, e o direito tem tudo a ver com o tributário, né, com a contabilidade, é que a gente precisa interpretar a legislação tributária, se não me engano, é o artigo 111 do CTN, de maneira literal, né? Então, quando a IN fala ano calendário não se confunde com o período de apuração. E quando a gente olha para o lucro trimestral, quando se fala apuração em trimestre, nós estamos falando de período de apuração fiscal. O ano calendário, inclusive contabilmente, quando a gente tem esse regime tributário, ele continua sendo anual. Então, para a contabilidade, nada muda, ele continua sendo uma contabilidade de 12 meses. É o regime fiscal que muda para 3 meses. E ano calendário não é igual a regime de apuração. Então, foi um questionamento que foi feito, eu achei interessante e importante trazer isso para vocês, que quem optar talvez possa encontrar esse tipo de questionamento, seja por fiscal, para auditoria externa, né? Defendam que é possível fazer só uma vez, só no final do mês, do ano, onde toda a TJLP já está lá, onde você consegue ter uma visão mais apurada aí da sua empresa, tá bem? Então, eu acho que esses são os pontos aí muito importantes, tá bem? Vou dividir com vocês os meus 2 últimos slides, só para falar um pouquinho de contabilização, porque é importante, eu não sei se a gente tem gente da contabilidade aqui conosco, mas talvez existam pessoas que estão falando, gente, então a Ana Júlia esqueceu de falar uma vantagem, que eu só vou precisar fazer a apuração de imposto de renda 4 vezes no ano, né? Não, continuar fazendo 12, tá bem? Por quê? Porque a contabilidade, ela precisa, né, da melhor posição possível, né? Se eu pego o meu balanço, né, e preciso de um empréstimo no banco, ou vou participar de alguma licitação, etc., né? Se eu já começo janeiro sabendo que eu estou devendo, eu não posso, por mais que o meu imposto devido seja lá em março, né? Eu não posso deixar de apontar que naquele momento talvez eu já tenha imposto a pagar, né? Então, não é uma vantagem falar que se são 4 períodos de apuração, eu vou fazer 4 apurações. Isso não é verdade, né? A gente vai continuar fazendo as apurações por 12 meses, a diferença é que quando chegar no final do trimestre, aquela apuração é final e ela é devida, tá? Então, eu trouxe aqui uma diferença de contabilização para vocês, para falar o seguinte: maiormente, algumas empresas fazem diferente, tá bem? No anual, o que a gente faz? A gente faz um crédito no passivo, um débito no resultado. E lá do lado do ativo, a gente tira o dinheiro do banco, né, um crédito no banco e uma antecipação no ativo, um imposto de renda a pagar. No final do período de 12 meses, a gente neta esse resultado. Se eu antecipei certinho, ele vai ficar 0. Se o que eu antecipei é mais do que eu devo, eu vou ficar com saldo lá no ativo. Se o que eu antecipei é menos do que eu devo, ele vai ficar com saldo lá no passivo, né? E no final daquele período de 12 meses, eu zero meu resultado, as contas de resultado zero, e a gente começa uma vida nova, né?
No trimestral, o que eu vou precisar fazer se a apuração é definitiva? Nós não estamos falando de antecipação. Então, a cada mês, eu vou colocar qual que é a minha melhor visão e a minha melhor previsão no meu passivo direto. Então, é passivo contra resultado. É a mesma contabilização, nada muda. O que vai mudar? É a questão da antecipação. Eu não tenho antecipação aí. Por quê? Porque eu não tirei em dinheiro, não acabou o trimestre ainda, eu não antecipei nada, né? Então, essa segunda contabilização do anual, ele não vai existir, tá? Ao final do trimestre, o que eu vou fazer? Vou precisar pagar. E aqui eu coloquei banco, porque eu não estou falando do crédito, né? Mas se fosse crédito, eu tiraria de uma outra conta de crédito do ativo, né? Mas eu vou baixar esse passivo, vou fazer um débito no passivo e vou acreditar o meu banco, vou acreditar o meu ativo. Aí eu vou zerar a minha posição de passivo. Então, o que eu preciso ver na contabilidade? Ao final de cada trimestre, eu preciso ver 0, ok? Lá no passivo. Ao decorrer dos meses, eu tenho valores a pagar que eu não paguei, e no final daquele trimestre, eu vou zerar. Vejam que o resultado ele não é zerado. Lembrem-se que contabilidade, né, período da contabilidade, não tem a ver com período fiscal, ok? Então, se eu olho para o meu resultado da companhia, né, para os contos de resultado, de imposto de renda e contribuição social a pagar, ele vai ser acumulado de 12 meses. Mas o meu passivo, ele já não é acumulado, porque o final de cada trimestre eu zero, porque eu efetivamente paguei. Ok? E se eu cheguei lá naquele trimestre, né, e tive prejuízo, eu só vou baixar aquele passivo e tá tudo bem também. Tá bem? Então, esse é um ponto importante aí da contabilização que não dá para fugir. Tá bem? E termino, então, a minha fala. Acho que eu falei bastante, né? Mas termino aí a minha fala dizendo o seguinte, trazendo um quadro comparativo para vocês, só para a gente ter na cabeça, né, o que comentamos, algo como vantagens e desvantagens, né? Isso talvez não seja uma lista final, vocês podem trazer, né, os exemplos próprios da empresa de vocês, às vezes uma dificuldade de logística, né, ou uma dificuldade própria possa impactar nesse tipo de decisão, né? Mas eu queria repassar para aquilo que eu comentei com vocês então, certo? Um uso de decomp, né, de pedido de compensação, um uso de perdecomp aí, ele não é possível no lucro real anual, mas é possível no lucro real trimestral. Um uso mais rápido daquele saldo negativo, eventualmente, que eu tenha, no lucro real anual eu não posso, porque eu preciso esperar uns 12 meses para usar. No lucro real trimestral, não. Basta ter o saldo negativo, depois de 3 meses a gente já pode usar, né? Um fluxo de caixa, em termos de pagamento trimestral, se eu sou, contribuinte nos 12 meses, por exemplo, na antecipação do lucro real anual, eu preciso todo mês pagar, né? E por uma ocasião de fluxo de caixa, por exemplo, eu não precisaria pagar todo mês, eu posso esperar o final do trimestre e pagar uma vez só. Então, também posso fazer mais dinheiro com o meu dinheiro, né? Não preciso desembolsar aquilo naquele momento. Há uma limitação de uso de prejuízo fiscal, como a gente comentou, que no lucro real anual não há, mas ele há no lucro trimestral. Preciso tomar muito cuidado com a anualização de alguns ajustes fiscais, trouxe aqueles que eu joguei mais importante para vocês, mas lembrando, JCP, preço de transferência, inovação tecnológica, doações. A contabilização do IRCS devidos, né, ele é igual para os dois lados, eu não vou ter menos vouchers de contabilização porque eu estou no trimestral, né, vou continuar fazendo os 12 meses. E lembrar que o perfil dessa empresa optante pelo lucro real trimestral é a empresa que possua um faturamento linear, tá bem? Então, eu acho que com base em tudo isso, acho que a gente conseguiu, acho que praticamente esgotar o tema, né? De novo, a ideia, eu sei que é simples, mas ela é uma ideia que voltou à tona a discussão. E é isso, pessoal. Agradeço muito a participação de vocês, os ouvidos. E se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Professora Ana Júlia, vou ler aqui a mensagem do Danilo Beltrão, dando os parabéns. Né? Oi, Danilo, tudo bem? Se for o Danilo que eu conheço, que É, bom que você está sim, aqui com a gente. sim. Ele mandou uma mensagem dizendo que não perderia a exposição, a sua exposição hoje. A Que Paula legal. também está mandando uma mensagem aqui dizendo parabéns, excelente explanação, boa oportunidade para as empresas analisarem. Ana Júlia, muito didática.
Então, Obrigada, Paulo. Também não sei se é a Paula que eu conheço, né? Mas obrigada, Paulo, sendo você ou não, fico contente que tenha gostado e que tenha sido de valia aí para alguma coisa. muito legal. Eu acho que imposto de renda é um imposto importantíssimo, né? Extremamente complexo, cheio de detalhes, e eu particularmente acho que fala-se pouco dele, né? Fala-se muito de ICMS no Brasil, muito de PIS e COFINS, crédito de PIS e COFINS, até o ISS-QN, o EPI aparece, mas o imposto de renda, dada a importância dele, eu acho que fala-se pouco, né? Então é importante a gente ter momentos como esse para debater imposto de renda. Eu não tenho nem palavras para explicar a profundidade que você trouxe, né? A capacidade analítica que você demonstrou de assim, de evidenciar a possibilidade de um planejamento nesse sentido, né? Fica claro que a palavra-chave é planejamento, um planejamento que escapa muitas vezes da mão do fiscal, né? Porque eu dependo da empresa, dependo do planejamento financeiro da empresa, também do planejamento comercial, porque dependendo das conclusões desses vários setores da empresa, isso pode impactar a decisão aqui a respeito da escolha, né, do regime de apuração. Então, só que isso só fica evidenciado quando alguém mostra com essa profundidade analítica que você trouxe, incrível, sem palavras, professora Ana Júlia, nem sei o que dizer. Imagina, Verdade, é imagina. verdade. Eu agradeço as palavras, sim, e a ideia é disseminar conhecimento, eu sempre falo isso, né? A gente não pode guardar o conhecimento, tem que disseminar, a gente precisa falar sobre isso, e fico muito contente de ter tido aí a oportunidade e poder contar com essa audiência. Muito contente. Legal, muito obrigado. Em nome do Escritório Sartori Advogados, agradeço a professora Ana Júlia, agradeço ao Rafael também, né, nosso integrante aí, com muito orgulho. Agradeço a todos, né, que acompanharam, que, né, tiveram a oportunidade aí de somar esse conhecimento. E muito obrigado pela presença de todos. E continuamos todos à disposição aqui, o escritório à disposição, né, para sempre fomentar essas discussões que, como eu disse lá no início, são importantes para o ambiente empresarial e corporativo. Hoje a gente teve, né, a oportunidade de trazer aí uma profissional de ponta, profissional que toma decisão, profissional que mostra o porquê das coisas e compartilhar isso com todo mundo é uma oportunidade realmente incrível, na minha opinião. Não é todo dia, nem não é em todo lugar que a gente tem essa chance. Ok? Rafael, Obrigada. quer colocar alguma coisa? Não, gostaria de agradecer novamente a professora Ana, adorei a apresentação dela, né? Assim como acabou de falar o Rodrigo, foi muito legal mesmo. Você teve uma habilidade ali de saber expor os temas de uma forma muito didática. Então, gostaria de parabenizá-la e agradecer novamente por ter aceito o convite, né? Foi bastante proveitoso, pode ter certeza disso. Legal. Imagina, que é isso. Professora, Muito obrigada. obrigado. Rafael, obrigado. Aos participantes, muito obrigado. Fica em nome aqui do Escritório Sartori Advogados, a nossa gratidão a todos. Um bom final de tarde, um bom restante de quinta-feira para todo mundo. Obrigado, gente. Tchau. Até. Pessoal. Tchau, pessoal. Boa tarde.